Então, nós temos muita gente aqui interessada no trem, presente aqui nesta tarde. Queria registrar com muito prazer a presença do presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o deputado Domingos Sávio, está aqui ao meu lado. Agradecer muito o deputado Domingos Sávio, acompanhando a mim e a vice-presidente, deputada Marília Campos, aqui do meu lado, e o relator da Comissão Pró Ferrovias Mineiras, o deputado Roberto Andrade, aqui à minha direita, conseguiu, junto com a NTT, e queremos agradecer a NTT também, por entender a especificidade de Minas Gerais, onde nós temos a maior malha ferroviária do Brasil e uma história que remonta a 1880 e poucos. Então, queria agradecer a NTT pela sensibilidade de fazermos em Belo Horizonte, depois da manhã em Ipatinga, e aguardamos, não apenas nós, mas uma pressão muito grande para as audiências de Divinópolis, que está inscrita como uma cidade especial em relação ao ferroviarismo em Minas Gerais, Montes Claros, que nos liga ao Porto de Salvador, passando por regiões muito importantes de produção em Minas Gerais, grandes projetos do nosso estado, como o projeto Jaíba, o projeto Gurutuba, de onde nós exportamos uva, exportamos laranjas, limão, banana, uma grande produção desses locais, e a estrada de ferro passa nesses locais. Neste momento, infelizmente, não atende à produção desses projetos. Nessa recente paragem dos caminhões, nós perdemos muitos produtos nesses projetos, são projetos muito queridos para Minas Gerais. Desses lugares exportamos para o Canadá e para diversos lugares do mundo. Então, aguardamos a marcação da audiência para Montes Claros e aguardamos também Juiz de Fora, onde nós temos a passagem da MRS. Queríamos também agradecer a presença da MRS aqui. Eu me confundo um pouco com as outras empresas, né? Mas imagino que a Vale, a VLI, a FCA também estão presentes aqui. Nós, em Minas Gerais, acostumamos com o Valério Doce, um grande time de Itabira. Então, de alguma forma, fica tudo Vale para a gente, né? Ou fica Valério Doce, Estádio Israel Pinheiro, onde eu joguei em 1971, vocês não tinham nascido ainda, e a gente já enfrentava um grande time do Valério Doce, que, lamentavelmente, hoje nós não temos aqueles players do Valério Doce, um time histórico em Minas Gerais e que revelou grandes jogadores para o futebol mineiro. Nós, então, aguardamos da MRS a passagem, especialmente por Juiz de Fora. Há um apelo, nós temos muitos deputados daquela região, inclusive o deputado Roberto Andrade da região também de Juiz de Fora, Viçosa, e nós aguardamos ansiosamente. Há muito que discutir naquela passagem por Juiz de Fora. Então, eu já registrei a presença do deputado Domingos Sávio, presidente da Comissão de Viação e Transportes, da deputada Marília Campos, vice-presidente da Comissão Pró Ferrovias Mineiras, o relator da comissão, o deputado Roberto Andrade. Eu queria registrar, está à mesa também, à minha direita, o procurador do Estado de Minas Gerais, o doutor Cássio Roberto dos Santos Andrade. Doutor Cássio é o titular da ação do Estado de Minas Gerais em relação à antecipação das concessões ferroviárias. Nos trouxe um briefing de todo o trabalho que a Procuradoria e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais vem fazendo. Obrigado, doutor Cássio, pela presença e pelo trabalho que vem realizando junto com sua assessora, a doutora Raquel Alckmin, que também se faz presente à mesa. Eu queria convidar também para estar à mesa o senhor Delmo Pinho, subsecretário de Estado de Transporte do Rio de Janeiro.
Seu Delmo. Pronto. Ele está junto com o doutor Murilo Valadares, que é o secretário de Transportes e Obras de Minas Gerais. Queria convidar o doutor Murilo para estar conosco também à mesa. Queria convidar a doutora Silvia Leão, procuradora federal da Advocacia Geral da União, aqui presente também para estar conosco à mesa. O senhor Weber Ciclone, diretor da NTT. O senhor Sérgio Lobo, diretor da NTT. Queria registrar com muito prazer a presença do Sérgio Ferreira dos Santos, ele é vereador de Caeté. Ronaldo Lote Pires, secretário de Transportes e de Obras de Itabira, está aí presente também. Hilton Araújo, secretário de Governo de Itabira. Itabira, por isso que bateu palma, é tudo de Itabira lá, do Valério. Por isso que eles aplaudiram, gente. Gerson Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Queria agradecer, e quero registrar os outros das ONGs, o Antônio Augusto Moreira de Faria, da ONG Trem, Luciano Murta, da ONG Trem. Queria agradecer todas as entidades, a Sociedade Mineira de Engenheiros também está presente com o nosso Coutinho. Vem para cá, Coutinho. Vem cá sentar conosco. Está bem aí? Quer ver de frente, né? Quer vigiar de frente. Queremos agradecer todas as entidades, todas estão envolvidas. A DENIT está aqui presente também, não é? Com a Vânia. Obrigado, Vânia, pela presença, o esforço, não é? Para tentar salvar aquilo tudo que foi abandonado em Minas Gerais, não é mesmo? Os trilhos, as estações, os trechos, os pontilhões. Obrigado, Vânia, pelo seu esforço. Reitero o pedido de não conceder nada para uma cidade isoladamente, mas sonharmos em manter os trechos, as linhas. Muito obrigado, Vânia. Queria também registrar a presença do Ricardo Soares, da Nippon Steel. Imagino que já está interessado em vender trilho, né, Ricardo? E vagão também, isso mesmo. O nosso amigo, muito querido dessa casa, presente aqui, o José Fernando Coura, presidente do Sindiestra. Coura está aqui, na nossa retaguarda, nos protegendo. Queria convidar para a mesa também o Fernando Paes, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Cadê o Fernando, gente? Está ali. Tudo bem, tudo bem. O transportador de passageiro não veio, não, gente? Não, não é? Senão eu trazê-lo também. Eu queria, nesse início, passar a palavra ao deputado Domingos Sávio, agradecendo muito em meu nome, em nome da deputada Marília Campos, em nome do deputado Roberto Andrade, o esforço do deputado Domingos Sávio. Ele saiu lá da Divinópolis dele e veio para cá direto, não é? Da gente poder ter esse contato com a NTT e podermos ter essa discussão em Minas Gerais, uma discussão ampla. Estamos muito animados para o encontro de Ipatinga também e das outras cidades. É importante repercutir e compartilhar com todos aqui o sentimento que nós já colhemos viajando pelo estado de Minas Gerais. Queria aqui também, se me permitem, registrar a presença do Dr. Rogério, está aqui, especialista em freio. Sempre viajei de trem, confiando nele, né, que o trem ia parar, né, em algum momento, né? Dr. Rogério, da nossa CBTU, né, de carreira. O que nós colhemos durante esse tempo, essas audiências realizadas, as viagens que nós fizemos, é uma expectativa muito grande, queríamos transmitir isso à NTT e também às empresas. O sentimento que nós temos de todos é que seria interessante termos uma antecipação da renovação da concessão ferroviária. Nós não somos, de maneira nenhuma, contra isso, até porque nós teríamos a possibilidade de ter um dinheiro novo num país em que nós estamos colhendo recordes aí de desemprego e numa área tão importante de ser retomada como é a área ferroviária. Mas nós nos assustamos um pouco com
a lógica adotada não apenas pelo governo, pelo Ministério dos Transportes. Nós nos assustamos com essa lógica de que o dinheiro que ficaria em Minas Gerais seria só o dinheiro que as empresas investissem nos conflitos urbanos, na construção de passarelas, de viadutos. O entendimento de todos nós, aqui eu quero falar em nome de todos os que vêm participando, e é um grande número de participantes, não apenas aqui na Assembleia Legislativa, nas reuniões, mas também no interior, quando nós visitamos. A expectativa das pessoas é que, há muito tempo, as empresas deveriam ter feito essas obras de conflito urbano. Eu não vou aqui dar os dados que nós temos, os números, eles são preocupantes, mas nós não aceitamos essa lógica de que o dinheiro que virá para Minas Gerais será o dinheiro para resolver conflitos urbanos onde as ferrovias passam, ou para duplicar determinadas linhas que melhorarão o escoamento das commodities no estado de Minas Gerais. A expectativa que nós temos é que Minas Gerais tenha dinheiro novo também. E esse dinheiro novo, ele não está ligado ao dinheiro das empresas. Nós esperamos que as empresas continuem investindo nos conflitos urbanos ou naquelas questões que trazem problemas para as empresas. Eu vi, por exemplo, a Vale tratar muito bem a questão dos Krenak, ou a questão das doceiras de Itueta. A Vale tratou bem a questão. A gente tinha essa expectativa, mas não é possível agora, com o dinheiro da antecipação da renovação da concessão ferroviária, que o dinheiro seria utilizado para isso. A expectativa nossa é de retomarmos aquilo que foi abandonado no estado de Minas Gerais. Para isso também tem um recurso, uma multa que tem que ser paga ao estado de Minas Gerais. Mas nós não aceitamos também que a multa seja investida em rodovia. As rodovias têm que ter o dinheiro específico para elas. A ideia hoje é investir o dinheiro em rodovia. Não, nós queremos que esse dinheiro da multa seja investido nas ferrovias. Na ferrovia da MRS, na ferrovia VLI, FCA, da Minas Vitória. Não, nós queremos nas linhas que foram abandonadas e queremos em novas linhas. Nós sonhamos com o ferroanel de BH também. Não é? Se São Paulo quer um ferroanel, né, e nós também, em Belo Horizonte, quer um ferroanel. Nós temos um aeroporto internacional de cargas. O aeroporto internacional de Confins é um aeroporto de cargas. Ele tem espaço para receber muita carga. Então, nós queremos um ferroanel de Belo Horizonte. E queremos que as linhas que passam por 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte sejam utilizadas para transporte de passageiros. Nós temos situações na região metropolitana de Belo Horizonte muito graves para o trabalhador se locomover. A mobilidade em Belo Horizonte, na região metropolitana, da trabalhadora e do trabalhador, é precário. E nós precisamos dessas linhas. Nós queremos uma linha para São Paulo, o nosso mercado é São Paulo. São Paulo já invadiu Minas Gerais, nós temos o Distrito Industrial de Extrema, a 5 quilômetros da divisa com São Paulo, já tomado por empresas paulistas. Camanducaia está tomado por empresas paulistas. Pouso Alegre está tomada. Nosso Vale do Silício, Santa Rita do Sapucaí, está tomado. Nós queremos uma ligação ferroviária com São Paulo, de trem de passageiro e de trem de cargas. Essa é a nossa expectativa, nós queremos investimento aqui, nós temos limitações, nós respeitamos o pensamento do Ministério dos Transportes, do governo, mas nós queremos uma palavra da NTT. E a palavra da NTT tem que ser em defesa de Minas Gerais, dos gargalos de Minas Gerais. Nós precisamos crescer, Minas Gerais precisa se desenvolver. E não será mais por rodovia. Nós precisamos de outro modal agora, integrado. Eu estou acompanhando a preocupação com a Ferrovia Centro-Atlântico, com Centro-Oeste, a FICO. Mas nós temos o mesmo problema de escoamento de grãos. Nós temos uma volta da Serra do Tigre que o trem passa 19 km por hora.
Nós temos que melhorar isso em Minas Gerais. Nós queremos escoar o café, a soja. O nosso trem não chega em Monte Carmelo, onde está a maior produtora de café, a maior cooperativa de café do mundo, que é a Cochupé. E nós não temos escoamento para os nossos produtos. A linha fica a poucos quilômetros de Monte Carmelo, mas não chega lá. Nós precisamos retomar isso. Nós temos projetos, o secretário está aqui, tem o trem metropolitano. Então, a expectativa, um apelo à NTT, reiterando os agradecimentos pela atenção com Minas Gerais, agradecendo ao deputado Domingos Sávio, que nos representou tão bem, mas nós queremos fazer esse apelo dessa intermediação. Minas Gerais quer desenvolver, e falta desenvolver agora com as ferrovias. E nos assustamos, há semanas aqui na comissão, veio um homem aí do Espírito Santo, e quer uma ferrovia de 7 Lagoas até o porto de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Alguém falou na reunião para ele, o governo federal não tem dinheiro para isso. E ele falou, nós não queremos dinheiro do governo federal, nós vamos investir. Nós queremos esse investimento em Minas Gerais, nós não vamos abrir mão. Queria avisar que nós vamos lutar. Nós vamos lutar para que o recurso fique onde nós temos história. As ferrovias pertencem a Minas Gerais, foram abandonadas, mas agora nós vamos retomá-las. Vamos ouvir o presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o deputado Domingos Sávio. Uma boa tarde a todos, a todas, também aos que nos acompanham pela TV Assembleia. Agradecer, inicialmente, ao deputado João Leite, suas palavras, cumprimentando também a deputada Marília Campos, fui colega de vocês aqui, com muita honra para mim, e continuo sendo, pela admiração que tenho por todos, prezado colega Roberto Valadares, Andrade, perdão, repito com o Murilo Valadares aqui, nós estamos trocando os nomes, né, Murilo? Roberto Andrade, deputado extremamente atuante em toda Minas Gerais, mas que conhece profundamente também essa matéria. Quero cumprimentar os dirigentes da NTT e já de início agradecendo a atenção que tiveram conosco, o diretor-geral, doutor Mário, e também aqui o doutor Sérgio Lobo, diretor da agência, e doutor Weber Siloni, diretor da agência, que nos receberam em Brasília, onde levamos o pleito absolutamente legítimo do povo mineiro, ao lado da Comissão Especial da Assembleia, para que tivéssemos aqui em Belo Horizonte esta audiência, que ocorrerá na sequência, mas não somente esta, que possamos ter ainda essa semana uma audiência em Ipatinga, para cuidar de um olhar sobre os interesses do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, na questão ferroviária, também uma audiência em Divinópolis, minha querida Divinópolis, onde temos toda uma história ferroviária e, obviamente, no dia a dia, a convivência com a linha férrea e com as oficinas, hoje da VLI, da Ferrovia Centro-Atlântica, Juiz de Fora, Montes Claros, para ficarmos, pelo menos, nessas 5 audiências extremamente necessárias para se debater com profundidade o assunto e encontrar o melhor caminho. Também cumprimentando o doutor Murilo Valadares, secretário de Estado, doutor Delmo Pinho, subsecretário do Rio de Janeiro, importante. O tema envolve de forma direta não só Minas, mas vários outros estados. Doutora Silvia Leão, procuradora federal. E, na pessoa do meu grande amigo Fernando Coura, do Sindifer, cumprimentar todas as organizações da sociedade civil aqui presentes, as diversas organizações aqui presentes, já enumeradas. Eu inicio aqui as minhas considerações falando que, muitas das vezes, a indignação é um combustível para que a gente tome as iniciativas, manifeste o nosso sentimento, mas seguramente não é a melhor conselheira. Ela requer de todos nós que tenhamos a sabedoria de buscar o diálogo, buscar a construção do entendimento e, a partir daí, buscar, de fato, a solução para os nossos problemas. Quando muito, a indignação é uma força motriz que nos desperta. Aliás, o Brasil vive muito isso nesse momento. E é preciso que ela venha aliada da sabedoria, do respeito, da busca do entendimento, para que, de fato, esse país melhore, que, sem dúvida, é o que todos queremos, indiferente de partido,
todos nós brasileiros. Mas sobre esse tema, eu vejo, até porque talvez tenha demorado o início do diálogo, eu vejo já algumas manifestações de indignação. Vamos transformá-las em estímulo para aprofundar o debate e encontrar solução para os problemas. É natural que haja essa paixão por nós mineiros. O João reivindicava o trem, como de Minas. A expressão, é claro, a expressão, que trem bom, que a gente goste disso, que a gente seja assim, que a gente seja mineiro. Nos orgulhamos de sermos mineiros. Mas, antes de tudo, somos brasileiros. Queremos ver esse problema resolvido para todo o Brasil. Não faz sentido um país com as nossas dimensões continuar de marcha ré em termos de investimentos no setor ferroviário. Temos que ter investimentos e investimentos planejados, programados, arrojados, para que o país, de fato, desenvolva. Não tem cabimento que a nossa matriz de transporte se sustente basicamente ou prioritariamente nas rodovias. Todos assistiram aí há poucas semanas o caos se instalando no Brasil. Uma situação quase que de prenúncio de guerra civil, por uma paralisação nas rodovias. Algo que já virou até motivo de chacota, porque a qualquer momento se anuncia com fakes e cria um mal-estar na população, cria prejuízos reais, só de assombrar alguém com a hipótese de que vai parar uma rodovia. Porque você não tem alternativa, o país fica refém e não desenvolve. Na audiência de depois da manhã, no Vale do Aço, vai ser lembrado isso, praticamente parou aquela região que é uma locomotiva do desenvolvimento mineiro, porque a greve dos caminhoneiros não deixava chegar nem sair matéria-prima. Uma região estritamente industrial, fortemente industrializada, com as maiores indústrias do Brasil ali, e sem opção, sem alternativa. E alternativas relativamente simples de serem implantadas, mas é preciso planejamento. E aí começa a minha reflexão especificamente sobre o setor ferroviário. Há mais de 2 décadas, quando se tomou a iniciativa das concessões, e aqui eu não faço uma crítica a essa iniciativa, já era evidente que isso precisava de ser feito. Aliás, havia já indícios, claro, números reais de retrocesso, de absoluto abandono. Eu estou falando de números reais que podem ser verificados. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Mas, na minha avaliação, talvez, pelo processo ser um processo inovador à época, ficou muito aquém do que deveria ser. Eu acho que hoje ninguém, de sã consciência, deixa de fazer uma crítica de que o processo ficou muito aquém do que deveria se estabelecer de metas, de investimentos, de obrigações, de perspectivas de desenvolvimento. E aí a gente começa a se deparar com algo real. O setor patina, o desenvolvimento não ocorre, embora tenha números significativos de alguns investimentos pontuais. Mas muito mais pode e precisa ser feito. Agora, nós vamos esperar mais uma década alimentando o erro para discutir investimentos que precisavam ter sido feitos ontem? Então, a primeira constatação é que, embora indignados, porque existem investimentos que já deviam ter sido feitos, embora indignados por anúncios equivocados de maneira absurda, como alguém dizer, vamos renovar uma concessão em Minas e pegar o dinheiro e fazer um investimento cruzado lá no Mato Grosso ou no Ferroanel de São Paulo, sem discutir com a sociedade. Ora, isso é um absurdo total. Não prospera em hipótese alguma uma intenção desta. Eu vou fazer uma renovação de uma concessão incorporada ao patrimônio, à vida, ao trabalho, ao labor dos mineiros, dos capixabas, dos cariocas, e faço o investimento em outras regiões do Estado, sem nem discutir com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, com Minas Gerais, de uma infelicidade extrema que suscita a indignação. Mas aí, mais uma vez, é preciso diálogo. Eu vou dar um exemplo rápido de algo que aconteceu há menos de 30 dias, em que uma proposta apresentada despertou a indignação de toda a bancada mineira federal.
E o primeiro sentimento era, não vamos permitir que façam isso. Mas era algo que precisava ser feito, só que tinha que ser feito de outra maneira. Eu me refiro a um PLN, um projeto de lei orçamentária, que, obviamente, tem que passar por uma sessão do Congresso para adequar o orçamento deste ano, de 2018, em que se pretendia colocar 752 ou 53 milhões de reais na saúde. À primeira vista, eu preciso colocar 753 milhões na saúde para cobrir despesas corriqueiras da saúde. É difícil alguém ser contra, né? Colocar dinheiro na saúde. E anunciou-se que iria colocar dinheiro tirando de obras que não estavam iniciadas, não estavam projetadas e não teriam como ser feitas neste ano. Então, havia uma dotação orçamentária para algo que não seria realizado e eu preciso da dotação para cumprir as minhas obrigações com a saúde. Até aí, tudo bem. Nós, mineiros, fomos verificar que dentro desses 753 milhões, havia 52 ou 51 milhões e alguma coisa para as obras da BR-381, que está em andamento, ainda que muito mais lento do que deveria. Mas está em andamento, após nós vermos milhares de vidas serem tiradas ali, após muita luta dos mineiros, que pouco tem sido contemplado com obras federais nas últimas 3 décadas. Nas últimas 3 décadas. Não se vê obras significativas em Minas. Uma que está em andamento, alguém anuncia que vai tirar 53 milhões, o equivalente a dizer, agora em agosto mesmo, no momento que vocês estão votando para as obras, porque é o dinheiro que teria para pagar setembro e outubro. E olha que nós precisamos de mais alguma coisa. Qual a iniciativa primeira de indignação? A bancada inteira não vota, protestos, não vamos votar. A bancada mineira não seria capaz de impedir. Somos 53 deputados, haviam 450 deputados na casa, todos querendo o dinheiro para a saúde. As outras obras que não seriam realizadas, nem iniciadas estavam, nem licitadas foram, nem projetos ambientais tinham, portanto, eram inócuos o dinheiro no orçamento e iria para a saúde. Nós iríamos perder, bradando na tribuna, xingando. Isso resolve? Através do líder do meu partido, do PSDB, propusemos um destaque, negociei com o líder do governo, vamos para o entendimento, façamos um destaque, vamos retirar os 51 milhões da 381 e vamos aprovar os 702 para a saúde. Acordo construído, projeto votado, saúde contemplada e a obra da 381 não parou. Um exemplo que eu trago para dizer que, simplesmente, por não nos vermos contemplados, a gente se posicionar contra a discussão de uma renovação, de concessões que podem, seguramente, ser a redenção deste setor, se bem elaboradas, se bem debatidas, seria um equívoco e um desserviço a Minas e ao Brasil. É a minha posição clara. Entendo que temos, de maneira muito objetiva, analisar o que realmente precisamos de investimento para melhorar o setor ferroviário em Minas, o que precisamos de investimento para assegurar que, na prorrogação desta concessão, ela, além de algumas commodities que já transporta, além do minério, ela atenda a um projeto de desenvolvimento para Minas e, obviamente, para os outros estados que estarão envolvidos, é óbvio, não é? É óbvio, não se pode imaginar que a situação no Rio de Janeiro esteja confortável. Eu sei que existem situações gravíssimas no acesso portuário e etc., da mesma forma no Espírito Santo. Mas o projeto precisa de ser concebido com a participação da sociedade. Caminho para concluir. A presença de vocês é fundamental. Com espírito aberto, com vontade de discutir o que tem que ser feito para melhorar o sistema ferroviário, de cargas e de passageiros. Eu já sei o que nós vamos cobrar amanhã lá em Patinga. Nós queremos um terminal de carga completo para o Vale do Aço. Eu já sei que o governador Valadares tem a sua reivindicação, né, de um anel ferroviário adequado para aquela cidade. Eu sei que Divinópolis quer isso no momento que nós fomos discutir a ferrovia Centro-Atlântica que passa por ali.
Não dá mais para ficar só de promessa, que vai fazer uma obra que já está projetada, que já se gastou dinheiro com o projeto, né? Então, nós temos que ter investimentos que vão trazer segurança para a nossa população, que melhore a mobilidade urbana, que melhore a velocidade das composições, que dê mais eficiência ao transporte ferroviário, que abra portas de entrada e de saída com multimodais ao longo de toda a extensão ferroviária. Não tem cabimento você conviver com um trem que apenas passa pela sua cidade. Se você tem possibilidade de ali ser também um estuário de geração de emprego, de renda, desde que ele também se comprometa, tendo um multimodal interligado com o sistema ferroviário. Esse projeto é que nós queremos ver, doutor Sérgio. É esse projeto que nós queremos que a NTT nos defenda. Defenda o povo brasileiro, esse é o papel da NTT. Ela vai fazer a interlocução com os concessionários, mas vai fazer a interlocução sob a ótica de nos defender, de defender qual que é a perspectiva de desenvolvimento do setor ferroviário com essa renovação. O outro lado da moeda é, não vamos fazer a renovação, vamos esperar mais 10 anos de sofrimento sem investimento, porque o contrato existente não prevê esses investimentos, o governo federal não tem um centavo para fazer investimento próprio, né? E daqui 10 anos, a gente sabe lá que circunstâncias nós vamos encontrar para abrir um processo licitatório, que, aliás, a gente sabe como é que ocorre no Brasil. Muitas das vezes você abre, ele gasta mais 10 anos para ele se viabilizar. Então, eu entendo que o problema existe e ele tem que ser enfrentado. Que a indignação seja força motriz, seja estímulo para o debate, mas que a razão, o espírito cívico e patriótico nos norteie para dizer, olha, o Brasil precisa de mais investimento ferroviário. O que o João citou, eu termino por aqui, João, parece uma brincadeira de mau gosto, né? É claro que nós precisamos de melhorar o anel rodoviário de Belo Horizonte. Eu sofro nele toda semana, como milhões de mineiros e de brasileiros, porque ali passa gente do Brasil inteiro e morre gente do Brasil inteiro, para nossa tristeza. Agora, nós vamos pegar o dinheiro de uma multa do sistema ferroviário. Multa por quê? Porque não cumpriu uma obrigação com o sistema ferroviário. E pego o dinheiro e vou colocar na rodovia. É o cúmulo do descaso com o sistema ferroviário, o apelo veemente à NTT. Não permite hipótese alguma. Isso é de um extremo mau gosto. Isso é falta de respeito com o brasileiro. Ou então nós dizemos o seguinte, não precisa de ferrovia no Brasil. Isso aí só se a pessoa for um ignorante absoluto em termos de logística de transporte. Precisa de ferrovia no Brasil, precisa de investimento. Elas só não estão gerando mais riqueza e mais emprego porque não têm recebido investimentos de forma significativa. Receberam os investimentos da concessão, que foi concebida de maneira muito modesta, no meu entendimento. Não pensou um Brasil grande. Então, é hora de pensar um Brasil grande, é hora de renovar, sim, mas garantindo o interesse do Brasil e, neste particular, garantindo o interesse de cada Estado, pelo menos na legítima proporção daquilo que o Estado possui de malha ferroviária, transporta dos seus produtos e está, portanto, diretamente comprometido com a existência daquela malha ferroviária. Precisamos da Centro-Oeste para ligar Tocantins ao Mato Grosso? Falei isso na NTT a primeira vez que fui lá, antes de imaginar que estaria na pauta deles. Lá não tem cabimento inaugurar a Norte-Sul e não ter escoadouro para a soja que se produz no Mato Grosso, para o milho. É por isso que, às vezes, o sistema ferroviário no Brasil não desenvolve, porque você faz com um pensamento monolítico, só num produto, do ponto de saída para um ponto de chegada. O sistema ferroviário ele tem que integrar toda uma região. Aí é óbvio que precisa da ferrovia Centro-Oeste. Mas isso tem que ser outra forma de financiamento. Isso pode ser uma PPP, isso pode ser um outro projeto. É criatividade do governo. Não é tirar o dinheiro de Minas, eu vou levar o dinheiro para lá. Tiro o dinheiro de Minas, vou levar para São Paulo. Nem pensar nisso. Então, esta audiência, eu acho que ela vai aliviar esse temor, porque eu não tenho dúvida que a NTT também não concorda com isso. Já ouvi isso lá dentro dos técnicos. Isso foi uma infelicidade do Executivo anunciar algo que não foi discutido, portanto, fere, inclusive, os princípios legais, e que, portanto,
seguramente não pode prosperar. Termino por aqui, presidente João Leite, dizendo o seguinte: tenho muita confiança que essa é a primeira de outros debates e, obviamente, nós vamos acompanhar através da Comissão de Viação e Transporte da Câmara, que eu presido, num ambiente de diálogo. Nós não vamos fazer aquele jogo, que eu acho que é o jogo que anda destruindo esse país, de dizer assim, eu sou contra. Não sei nem o que é, mas eu sou contra. É isso que, infelizmente, tem nos atrasado tanto. Eu sou a favor do Brasil, como eu sou a favor de Minas, e não me importa qual governo. O secretário Murilo sabe da minha defesa da CEMIG, e em vários momentos, inclusive num projeto que tramita lá. As nossas divergências partidárias, elas são muito menores, ou devem ser muito menores, do que o nosso compromisso com o coletivo, e é isso que se dá numa audiência como essa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Domingos Sávio. Obrigado pelo prestígio da sua presença e seu apoio restrito aos trabalhos da Assembleia Legislativa e também o seu apoio ao nosso Estado, da Minas Gerais. Nós contamos com isso e eu passo imediatamente a palavra à vice-presidente da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, deputada Marília Campos. Deputado presidente dessa comissão, deputado João Leite, deputado Roberto Andrade, que vai ser o relator dos trabalhos dessa comissão. Também cumprimento o deputado Domingos Sávio, deputado federal. Já fomos colegas no passado aqui na Assembleia Legislativa. Cumprimento toda a mesa aqui presente, a representação do Governo do Estado, de Minas, do Governo do Rio, a NTT, todos os nossos convidados e convidadas, todo o público que está aqui presente e também aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero dizer, em primeiro lugar, nós criamos essa comissão Pró-Ferrovias, que, na verdade, deputado Domingos Sávio, está extrapolando o papel, ainda bem, de fazer o debate restrito apenas aqui na Assembleia Legislativa. Na verdade, nós estamos hoje criando, em Minas Gerais, um movimento em defesa dos trilhos, do trem, que nós poderíamos até chamar, como já foi chamado vários movimentos que já tivemos aqui em Minas Gerais, de Minas se levanta. Talvez seja este um momento onde a gente possa ter um ponto de unidade entre todos nós aqui, que nós estamos, através dessa comissão, criando um movimento de Minas se levanta em defesa das suas ferrovias, dos trilhos. E eu queria externar um posicionamento. Eu acho que não tem uma posição de princípio aqui, se a gente deve antecipar concessões ou se não devemos antecipar concessões. Se for para o bem de Minas e para o bem do Brasil, nós podemos antecipar concessão. O problema é que nós, aqui em Minas Gerais, assistimos esse debate pela imprensa. Não se teve audiência pública, depois o deputado Roberto poderá falar, do debate que houve aqui no ano passado, inclusive com a presença da NTT, com vários compromissos que foram firmados, onde Minas Gerais foi excluída do debate, das intervenções, e nós fomos surpreendidos por todas as informações desse processo de concessão através da imprensa. E isso é motivo, inclusive, de duas interpelações judiciais, uma feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que faz uma notificação judicial à NTT, vejam bem, para que esclareçam as negociações e a tramitação dos processos envolvendo a renovação antecipada da concessão da estrada de ferro Vitória-Minas para a Vale. Esse é o motivo da interpelação feita por Assembleia Legislativa. A outra, feita pela Advocacia Geral do Estado, uma interpelação extrajudicial à União, onde busca informações
sobre o serviço prestado pela concessionária e ao seu ingresso como amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade número 5991, proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando as normas da lei federal. Numa situação onde a gente discute antecipação de concessão e sabendo da importância estratégica que a antecipação tem para o desenvolvimento de Minas Gerais, a questão central que se coloca aqui, deputado, é que nós não temos informação. Se eu não tenho informação sobre o processo das antecipações, como é que eu posso me posicionar a favor ou contra? Então, hoje, essa audiência da NTT, que ocorre aqui, daqui a pouco terá início, ela só está ocorrendo porque nós fomos a Brasília, essa comissão esteve em Brasília, reivindicar que se realizasse audiência pública em Minas Gerais, porque não estava previsto, ou estava. Foi lá, na nossa reunião, que Vossa Excelência estava presente, que nós tivemos o compromisso de que a audiência seria feita em Minas Gerais também. Então, hoje, o movimento Minas se levanta, é para reivindicar, em primeiro lugar, informação que nós não temos. Portanto, se for bom, se for boa a concessão, é claro que seremos favoráveis. Mas nós não temos nem informação. E também a NTT não tem informação sobre o que Minas Gerais quer. Ou tem? Acho que não tem. Porque não foi feita nem audiência pública. Mas eu quero aqui adiantar. Nós queremos investimento em Minas Gerais. Nós temos a maior malha ferroviária do Brasil para transporte de cargas. Nós queremos transporte de cargas sendo investido em Minas Gerais. Nós queremos o trem para transporte de passageiros na região metropolitana de BH, porque nem metrô nós temos. Nós temos um metrô que só vai a uma agência de uma cidade da região metropolitana, que é Contagem, que, aliás, é a minha cidade. Nós já reivindicamos o metrô até Betim, mas ele não veio, o investimento não veio. Mas, se vier o trem, nós poderemos resolver grande parte dos problemas da mobilidade na região metropolitana, aproveitando os trilhos que nós temos, não em todas as 22 cidades, mas pelo menos no colar da região metropolitana. Então, estou aproveitando aqui para colocar as nossas demandas. E, obviamente, pela imprensa, nós soubemos também que o recurso da outorga dessa concessão, desse trecho da Estrada Ferro Vitória-Minas, seria aplicado em São Paulo. Seria na FICO. Na FICO. Na FICO. Não seria aplicado aqui em Minas Gerais. Minas Gerais foi excluída do debate, Minas Gerais está sendo excluída dos investimentos, por isso é que Minas se levanta para reivindicar que Minas Gerais seja ouvida e que a gente tenha os investimentos em ferrovia para fazer com que o nosso Estado se desenvolva como a gente quer o desenvolvimento em todo o Brasil. Então, eu queria saudar essa audiência como muito importante. Eu não tenho a mesma tranquilidade de afirmar que a antecipação é boa para Minas e para o Brasil, porque nós não temos informações de que se essa concessão os recursos da concessão seriam, de fato, utilizados para o desenvolvimento do nosso Estado e, portanto, do Brasil. Portanto, é uma audiência importante, pelo menos para iniciar o debate, para que a gente tenha as informações necessárias para, de fato, termos um posicionamento em defesa do nosso Estado. Obrigada. João. Vamos ouvir o deputado Roberto Andrade, relator da Comissão Pró Ferrovias Mineiras, e ele é presidente também da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa. Em dezembro passado, realizou uma audiência para tratar desse tema. Tem a palavra. Presidente João Leite, deputado Domingos Sávio, que nos honra com sua presença, deputada Marília Campos,
demais convidados. Na realidade, essa discussão começou na Assembleia. Nós, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, ao lado do João Leite e de outros colegas da Marília, fizemos aqui um ciclo de debates. O nome do ciclo de debate era Minas de Volta aos Trilhos. E desse ciclo surgiu a ideia de se criar essa comissão pró-ferrovias. Ora, o Brasil, com as dimensões continentais que tem, cometeu um erro histórico de abandonar as suas ferrovias, e quando foi feito a privatização, elas já haviam sendo abandonadas em prol das rodovias. E com a privatização foi a pá de cal no transporte ferroviário de Minas Gerais. Em termos de percentuais, se você comparar Minas Gerais, comparar o Brasil com qualquer país, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, você vai ver que nossos números são... Então, será que o mundo todo está errado no transporte ferroviário e só o Brasil está certo? Ontem eu vim lá da nossa querida Viçosa, 5 horas, 6 horas de viagem. Uma viagem se fazia com 2 horas e meia, 3 horas. Só que, meu caro Domingos sabe, você como presidente, isso é um planejamento a longo prazo. Esse momento agora que nós vivemos da concessão é um grão de areia. Nós temos que aproveitar essa situação, essa questão dessa concessão, e, como diz lá na roça, colocar o pé no toco. O dinheiro é da ferrovia, o dinheiro é de Minas Gerais. Para a gente voltar a discutir de uma maneira séria, com planejamento, independente dos governos que passarem pela presidência da República, pelos governos do Estado, que seja uma política de Estado, a longo prazo, que a gente retome de maneira efetiva, de maneira séria, o transporte ferroviário em Minas Gerais, no Brasil. Não vai ser essa discussão, não vai ser... Esse momento é um primeiro passo. Nós não podemos perder a oportunidade de voltar a discutir e ter as ferrovias de volta ao Brasil. São investimentos altos. Como o João disse, existem empresas que têm interesse em investir no Brasil. Se falou muito há anos atrás no trem-bala que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro, aquilo não saiu do papel, enfim. Quem viu no Fantástico, secretário Valadares, há em torno de um mês atrás, uma reportagem sobre a China hoje está toda riscada por trem-bala. E obras que são feitas assim, em 3 anos, 2 anos, você faz 1.000 quilômetros de linha ferroviária. Aqui, secretário, nós vamos gastar 3 anos só para conseguir a licença ambiental para poder fazer essas linhas ferroviárias nossas. Então, a gente precisa pensar, é grande, mas eu tenho certeza que a gente, com o nosso secretário, o nosso presidente da nossa comissão, e o João Leite, Minas Gerais dá um passo à frente e retoma essa discussão. E nós não vamos abrir mãos de que ferrovia é prioridade, ferrovia é uma política de governo. Nós não vamos ter trem ligando Viçosa, Belo Horizonte nos próximos 20 anos. Talvez os meus netos vão ver isso, mas a gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo está dando aqui agora, né, sob o comando do deputado João Leite, da deputada Marília Campos, o Domingos lá na Comissão de Transporte do Congresso da Câmara dos Deputados. Enfim, a gente quer trazer essa discussão e nós não vamos perder essa oportunidade dessa concessão de começar a discutir de maneira séria, planejada, o que nós queremos de transporte para Minas Gerais, para o Brasil, nos próximos 30, 50 anos. Serei isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos mais 3 inscritos. Muito rapidamente, gente. Vamos ouvir o secretário Delmo Pinho, subsecretário de Transporte do Rio de Janeiro, dando as boas-vindas a ele novamente. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro que o governo do Estado do Rio de Janeiro, conceitualmente, ele entende que a renovação antecipada é uma proposta interessante. Então, nós somos favoráveis.
Todavia, o caso específico da ferrovia Vitória-Minas, é importante lembrar que essa ferrovia é uma das mais importantes ferrovias do mundo e que o que for decidido nesse momento, nesse processo de renovação da concessão, vai durar pelos próximos 40 anos. 40 anos é muito mais do que a vida útil de uma geração. Então, vai durar para uma geração para sempre, né? Nós tivemos agora, recentemente, a questão da greve dos caminhoneiros e mostrou a fragilidade do sistema de transporte do Brasil, onde se investe muito pouco. Então, não necessariamente, eu até diria obrigatoriamente, conceitos que foram utilizados na primeira concessão das ferrovias, na 97, mais ou menos, não são os conceitos totalmente adequados para o momento atual e para os próximos 40 anos. Eles têm que ter melhores condições de contorno. O que nós temos em mente, temos como norte, é que o país precisa de um conjunto ferroviário que permita conectar diretamente as malhas existentes, no caso da região sudeste, onde nós estamos localizados. O Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e o Espírito Santo. E essa malha existente das ferrovias, que é composta pela ferrovia Vitória-Minas, pelo conjunto da FCA e pela MRS, ele necessita, concordo integralmente com o que os senhores falaram, ser fortemente complementado. Muito mais da metade da carga ferroviária do Brasil passa no sudeste do país. E, de fato, é muito complexo. Aquele que é um dos principais itens de renovação de concessão de ferrovia, como a Vitória-Minas, passar em brancas nuvens e não deixar nada na região onde essa ferrovia está situada e que ela deveria estar atendendo com cargas multiprodutos. E o que nós estamos vendo é uma ferrovia que, pelos trabalhos, por sinal de boa qualidade, que foram desenvolvidos pela NTT, né, que o aumento do uso da carga geral pela ferrovia Norte-Sul é pífio nos próximos 40 anos. Vai sair de quase nada para pouco mais do que nada. Então, isso a gente não pode dizer que atende os ditames mais importantes, né, das necessidades do país. É fácil você observar e comprovar o que eu estou falando se olharmos os planos setoriais de longo prazo que existem para o setor de transporte no Brasil e dar uma lupa no setor das ferrovias. Nós temos no Rio de Janeiro um estudo potente financiado pelo Banco Mundial, que é um plano diretor ferroviário de transporte de cargas, que vai até o ano 2045. Né? O nosso plano vai estar concluído e essa concessão, por exemplo, ainda vai ter muitos anos pela frente, mais 12 anos depois, porque ela vai ser renovada por 40 anos. Nós temos também um trabalho de muito boa qualidade da Confederação Nacional da Indústria, chamado Sudeste Competitivo. E esse plano mostra, todos os dois planos e outros, até o que o Espírito Santo fez também, não conheço o plano de Minas Gerais, não é? Mostra que nós precisamos de um complemento de ferrovias. E o mínimo que nós poderíamos esperar é que as renovações que fossem feitas na região sudeste, não que o dinheiro das outorgas fosse integralmente utilizado na região sudeste, que também não é razoável para as outras regiões do país, mas que uma parcela razoável disso fosse utilizado. Não se pode simplesmente não dar nada. Ficamos num abraço e fica por isso mesmo. Não é assim. O país precisa trabalhar pela integração das malhas, não é? E essa proposta que nós temos, que o Sudeste Competitivo tem, fala da implantação de uma ferrovia entre o Rio de Janeiro e Vitória, em trechos com bitola mista, interligando a malha da MRS, a malha da Vitória-Minas, a malha da FCA e um trecho de uma ferrovia que chegou a ser cogitada, mas que não se desenvolveu um estudo mais importante, que é o trecho leste da Transcontinental, para que possa ligar também a região sudeste do Brasil à ferrovia Norte-Sul. Aí nós vamos estar trabalhando com um projeto de país. Agora,
é importante ressaltar que isso não é uma missão para a NTT e não seria justo cobrar da NTT isso. Isso é uma missão para o poder concedente, que tem que definir as políticas públicas. Né? A NTT fica numa posição complexa, apanhando em nome do governo, e o governo não formulou, talvez adequadamente, essa política pública para o setor de transporte, com ênfase nas ferrovias. Então, nós somos a favor do processo de renovação, temos entusiasmo, mas ele precisa ser muito mais bem discutido. Tá? Na hora das intervenções, eu tenho um complemento que vou fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Estamos juntos com o Rio de Janeiro, não é? Acompanhando. Vamos ouvir o Sérgio Lobo, diretor da NTT, agradecendo o doutor Sérgio, nos recebeu tão bem junto com o deputado Domingos Sávio naquele dia. Tivemos uma boa conversa, né, sobre o melhor time que nós temos, não foi, doutor Sérgio? Vou falar sobre time. Cumprimento, em nome do diretor-geral da NTT, engenheiro Mário Rodrigues Júnior, deputado João Leite, que preside a inicial da nossa Assembleia. Aqui eu aproveito para cumprimentar todos os legisladores estaduais aqui presentes. Cumprimento o presidente da Comissão de Viação e Transportes, a quem a NTT presta todos os esclarecimentos devidos a qualquer momento, e ressalto que, na presidência do deputado Domingos Sávio, nós tivemos uma agilidade, uma produtividade e atingimos metas quase impossíveis durante esse período. Cumprimento demais presentes da mesa e agradeço, em nome da NTT, todos os presentes que, numa segunda-feira, dispõem do seu tempo para vir aqui contribuir. E essa contribuição, deputado João Leite, eu vou ser bem rápido, até porque os técnicos da NTT, da Superintendência de Infraestrutura Ferroviária, não rodoviária, até porque rodoviário foi bem criticado nesse momento, vão direto para a ferrovia. Eu gostaria, deputado, que aqui tivesse, não só um, mas vários batedores de pênalti, já que nós falamos de atleta. Batedores de pênalti, deputado, que fariam gol e demonstrariam vantajosidade, como o nosso secretário do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, bem falou, contrapondo ou acrescentando qualquer proposta que venha da apresentação técnica que a NTT fará em poucos minutos. E depois, como árbitro, a nossa Comissão de Viação e Transporte poderá anular ou aceitar o gol. Então, eu vou ser bem breve aqui, porque eu gostaria que todos presenciassem a apresentação técnica da NTT, e aí sim, o momento adequado para todo tipo de contribuição. Eu lembro que, num determinado projeto da NTT, nós chegamos a ter mais de 800 contribuições. Mais de 800 contribuições, todas elas obrigatoriamente analisadas pela NTT, todas elas respondidas. E ouso dizer que a nossa equipe técnica aproveitou muita coisa e praticamente adequou o projeto inicial apresentado na audiência pública. Adequou, eu estou dizendo. E a palavra-chave disso chama vantajosidade. Qualquer vantajosidade que apareça nessas contribuições, elas serão acatadas pela agência, obrigatoriamente. Termino por aqui, para ser rápido, que é para a gente possa fazer essa audiência bem produtiva. Pelo que fui informado, temos quase meia centena de contribuições hoje, já inscritas. E lembro, para finalizar, que o nosso site tem toda essa apresentação e é aberto a todas as contribuições através de site ou protocolos da documentação a ser analisada. Obrigado, finalmente, pelo deputado ter aberto a casa para que a gente possa apresentar para o maior número de pessoas possíveis, coisa que nós faremos também em todos os outros municípios, no momento adequado e nos projetos adequados. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos no tempo de VAR, então nós podemos ver se realmente foi tudo legal e lembrar que no tempo de VAR nós estamos com a TV Assembleia ao vivo para mais de 300 municípios de Minas Gerais que acompanham atentamente e teremos depois à noite, e peço orientação da TV Assembleia, deveremos ter a reprise, né, à noite, para que aqueles que nesse momento não podem assistir à TV Assembleia irão acompanhar à noite toda essa discussão. O último inscrito que nós temos
E eu queria registrar a presença do nosso diretor da ONG Trem, André Tenuta Azevedo, veio de Ipatinga. Como não tem, o trem é uma vez por dia só. Quanto tempo você gastou na estrada, André? 6 horas e meia para percorrer 200 quilômetros. A rodovia 381. Não é algo para, né, não é qualquer coisa, não, né, gente? Então, vamos ouvir o Fernando Paes, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Deputado João Leite, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Como eu estou inscrito para falar também na audiência, eu vou ser muito breve aqui. Eu queria mais parabenizar a comissão aqui da Assembleia de Minas pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que esse espaço de audiência pública, como disse o diretor Sérgio Lobo, é justamente para discutir as propostas da sociedade e, eventualmente, implementar o projeto naquilo que for possível. Eu lembro que eu já tive aqui nessa casa discutindo as prorrogações antecipadas em dezembro do ano passado, e a gente falava em torno de R$1 bilhão em investimentos das 3 concessionárias aqui no estado de Minas. De lá para cá, esse valor já foi, inclusive, anunciado pelo governo recentemente, vai chegar a quase R$3 bilhões. Então, eu acho que, mesmo de lá para cá, a gente já teve muitos ganhos, inclusive aqui para o estado de Minas. Quando eu falar um pouco mais no momento da exposição, eu explico isso. Mas, nesse momento, era mais para agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo trabalho dos senhores. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Eu acompanhei a entrevista que você deu e eu vi que você também estava fora e nós falamos, né? Nós temos a expectativa que as empresas invistam em suas linhas e a renovação e as multas, o recurso tem que ser para novas linhas em Minas Gerais. Essa é a nossa expectativa. Nós queremos mais transporte de carga em Minas Gerais e queremos mais transporte de passageiros. Nesse momento, nós desfazemos esta mesa. Murilo não quer falar. Quer, Murilo? Murilo já está inscrito. Murilo é o terceiro inscrito, ele falará depois. Nós estamos desfazendo essa mesa, encerrando essa reunião especial da Assembleia Legislativa, para que logo em seguida, desfeita essa mesa, encerrada essa reunião especial, a NTT possa realizar a sua audiência pública. Estão encerrados os nossos trabalhos.